Professora, a gente tem matéria para abrir aqui, iniciar os nossos trabalhos do portal Russian Today, que traz para a gente a seguinte manchete, é uma declaração do Macron. Olha só, Macron, Netanyahu não deve esquecer que o seu país foi criado por uma decisão da ONU, fecha aspas. Professor, o presidente da França, Emmanuel Macron, fez recentemente essa declaração, relembrando que Israel foi criado por uma resolução da ONU em 1947. Ele também pediu o fim das vendas de armas para o país, especialmente após os ataques, né, contra uma base de paz da ONU, feita por Israel no Líbano. Diante desse contexto, professor, como é que você avalia essa relação histórica e também diplomática entre Israel e ONU? Acho que a gente pode repercutir um pouco isso por aqui, e também esses recentes pronunciamentos de Macron, o que eles podem significar nesse momento de escalada de conflito no Oriente Médio, professor? O Macron representa um país que nós chamamos de subimperialista, não é? E quando nós analisamos o imperialismo, nós sempre falamos, quando eu falo nós, a esquerda, nós falamos de contradições interimperialistas. Então está aí um exemplo clássico. O Macron está desalinhando do sistema imperialista mundial. Ele vai rachar? Não acho que vai rachar. Às vezes a gente vê uma briga, por exemplo, e a gente brinca assim, eu vou torcer pela briga, porque os dois lados são ruins. Eu não estou torcendo pela briga. Não quer dizer que eu estou torcendo pelo Macron, mas é positiva esta... Ele passou um pito nesse fascista aqui que nós estamos vendo, aí de cabelo branco, que é o mais longevo primeiro-ministro da história de Israel. É a 7ª vez que ele chega ao poder. Em 76 anos, ele governou 17 anos. 17 anos. 22% dos 76 anos foi governado por este senhor. Quando ele fala, não se esqueça que a ONU criou, rigorosamente não está certo o que ele disse, mas vamos dar que a ONU criou Israel. O que a ONU fez em 29 de novembro de 1947 foi aprovar o plano de partilha da Palestina. A ONU aprovou um plano, olha, esta aqui é a nossa sugestão, criem 2 estados, um palestino e um israelense. Agora é com vocês. Aí Israel criou o dele e impediu que os palestinos criassem o dele. Então, rigorosamente, tecnicamente falando, não foi a ONU que criou Israel, mas todo mundo entendeu o que o Macron disse. Evidente que Israel respondeu na hora dizendo que não, como quem disse, você não era nem nascido em 1947, você não pode fazer essa advertência para mim. Aí eu acabei de ler uma entrevista de um funcionário de uma entidade mundial, uma entidade paralela à ONU, não é um órgão da ONU, o funcionário. E aí eu trago em primeira mão para os nossos espectadores que você não vai ler isso em nenhum jornal do Brasil, e você não vai ver isso em nenhum Globo News, Record News, Band News, não vai ler. Israel deveria ser excluída das Nações Unidas. Essa é a opinião desse funcionário. Por quê? Ela violou 62 resoluções das Nações Unidas. Quem viola as resoluções de uma instituição que você é membro, você tem que ser excluída dessas instituições. Aliás, não deveria chegar na 62ª, né? Quando você viola a primeira e a segunda, você já tem que ser punido, né? E não aconteceu absolutamente nada. Só para fazermos uma pequena comparação, em 2002, 2003, o Iraque violou 2 resoluções. Só 2. Foi invadido pelos Estados Unidos e eles ficaram lá 8 anos. Sim. Israel já matou 200 funcionários das agências humanitárias das Nações Unidas, especialmente a UNRWA, que é a agência que cuida dos refugiados palestinos, e a OMS, que é a que cuida da saúde. 200, Naama, 200 funcionários que andam com o símbolo da ONU. E não aconteceu absolutamente nada. E neste momento, Israel ataca com mísseis
4 países soberanos, membros das Nações Unidas: Iêmen, Síria, Líbano e Iraque. E nós vamos falar ainda hoje, a partir de hoje, começa a contagem retroativa, eles vão atacar o Irã. Essa decisão está tomada. Não tem como eles não atacarem. Então, eles estão atacando 4 membros da ONU e vão atacar o 5º. E não está acontecendo absolutamente nada. Bom, como é que você convive com um país, membro de um conjunto de nações? Este é um Estado bandido. Tem que ser excluído do conjunto das nações, esse Estado. Bom, então foi bom o Netanyahu, né, dar esse puxão de orelha, é um pito, mas rigorosamente não vai acontecer. Olha lá, ele é amiguinho também do Netanyahu, né? Mas rigorosamente, meus amigos e minhas amigas, não vai acontecer, por enquanto, absolutamente nada.